usar o princípio do emaranhado quântico para fazer o bem a quem você ama e ainda prosperar. Muitas pessoas ficam se culpando por, às vezes, querer fazer algo por alguém e talvez não ter dinheiro para fazer isso ou não conseguir resolver aquela situação que está ali, né, diante da pessoa para que ela realmente consiga ajudar. E isso, muitas vezes, esse sentimento, por mais que tenha um lado positivo, que é o lado de ajudar, ele acaba gerando uma vibração negativa, que é a vibração de você se sentir impotente, de você se sentir escasso, e isso cria uma impossibilidade maior ainda de você conseguir fazer algo a favor. Agora, por que gera esse efeito negativo? Porque a gente está querendo ajudar e imaginando que a possibilidade de ajudar está só na matéria, né? Então, pegando um caso de uma cliente minha, se eu tirasse a minha filha daquele trabalho, né? Se eu conseguisse fazer aquela venda, ou se eu tivesse dinheiro, né? Outras pessoas para ajudar determinada pessoa, para levar aquela pessoa num médico, enfim, né? E aí, gente, todas essas soluções, elas estão sendo buscadas aonde? Na matéria. A pessoa, ela tá vendo só o recurso material como forma de ajudar. E como de alguma maneira aquilo não está disponível naquele momento, a intenção de mudar a circunstância, sem mudar o que está gerando aquela impossibilidade, aumenta ainda mais a resistência, entende? E aí, então, como é que a gente usa esse emaranhado quântico? E o que é esse emaranhado quântico, Marina? Porque eu sei que alguns de vocês talvez não sabem, né? Então, de acordo com a física quântica, todos nós estamos interligados. Na realidade, por mais que pareça que você tá aí, eu estou aqui, você se conectou comigo como se fosse uma grande teia. Tem algo que você tem que compartilha comigo. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas alguma coisa estamos em ressonância. E aí, o que acontece? De acordo com o princípio do emaranhado quântico, tudo aquilo que eu limpo em mim, exatamente porque a gente está numa teia de ligação, eu também tenho a possibilidade de limpar no outro. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Se você está chegando no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, porque aqui tem os outros vídeos que vão ajudar você a compreender melhor o que eu estou trazendo aqui para você, que é um tesouro magnífico para você que quer transformação e prosperidade na sua vida. Um dos princípios para a gente conseguir prosperar em comunhão com Deus, prosperar de uma maneira que a gente não crie problemas para nós depois, porque existe caminhos de prosperidade que não são muito abençoados, né? Você às vezes faz aquelas coisinhas erradas ali, conquista algo, mas se aquilo de alguma forma fez mal a alguém, violou de alguma forma o ecossistema de Deus do universo, pode ter certeza que a conta vai chegar e vai puxar seu tapete. Então, aqui a gente te ensina como você pode criar, sim, prosperidade, mas a gente chama, né, da maneira melhor e mais elevada. Então, é você conquistar algo que ao invés de estar tirando ou fazendo mal a outras pessoas, também está abençoando outras pessoas. Esse é o caminho maravilhoso, não é? Ai, gente, só de fazer isso já é legal. Ainda mais você conseguir manifestar coisas boas na sua vida. Então, olha só, quando nós limpamos em nós, então tudo que eu vejo no outro existe em mim, em algum nível. Quando eu começo a trabalhar, a limpar em mim, a limpar, por exemplo, limpa em mim, divindade,
essa escassez que eu vejo no outro, essa arrogância que eu vejo nessa pessoa, esse burnout que eu tô vendo aí nessa pessoa, esse estresse, né? Quando eu estou limpando, e a gente tem técnicas eficazes para isso, eu tô dando um exemplo que é bem famoso aí, né, do Ho'oponopono para isso, mas a gente tem técnicas bem poderosas e que são muito rápidas para fazer essa mudança com mais velocidade, tá? E aí, o que acontece? Quando você começa a buscar a limpeza em você, quando a gente começa a limpar em nós aquilo que está presente no outro, a gente fala que é assumir 100% a responsabilidade. Então, assim, existe um emaranhado quântico, né? Eu não posso ferir o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Eu não posso fazer alguma coisa para mudar o outro. Isso é errado, né? Porque eu estou desrespeitando a vontade do outro. E falando aqui de uma forma mais espiritual, gente, quem muda qualquer pessoa é o Espírito Santo de Deus, né? Você já viu que quanto mais a pessoa tenta empurrar uma coisa goela abaixo, mais as pessoas se tornam resistentes? Então, a gente tem que aceitar o processo das pessoas de transformação. Agora, então, como que eu ajudo o outro se eu não tenho um recurso definido ali e eu me mantenho numa vibração elevada, né? Sem violar o livre-arbítrio da pessoa, limpando em mim tudo que eu tô vendo nela. Ai, que pessoa folgada, querida divindade, limpa em mim essa folga que está em mim, que eu vejo nessa pessoa, essa preguiça, né, esse oportunismo, e aí você vem, cadê os julgamentos que estão aí na sua cabeça, né? Então, você tá limpando aquilo que tá compartilhando com a pessoa e você tá abrindo campos. E se a limpeza desse campo traz prosperidade, traz possibilidade de prosperidade ao outro, porque quando a gente limpa esses sentimentos, a gente alcança aprendizados. O maior objetivo de Deus em todos os nossos desafios, em todas as nossas lutas, não é a luta, é o aprendizado, né? É o aprendizado que está por trás daquilo. Então, quando você começa a limpar em você, começa a buscar limpar em você as crenças, os sentimentos, né? Seja lá o que for que você tá vendo no outro, você tá se libertando, porque se aquela pessoa tá ali com você, você já viu que Joy Vitale diz assim, né? Você já viu que todas as vezes que você vê um problema, você tá ali presente? Então, ele faz parte de você. Por algum motivo, você atraiu ele para sua vida, aquela pessoa, aquela situação, né? Então, quando você faz, você limpa em você, você libera em você e você também libera para os outros, sabe? Eu já tive oportunidades, tanto na minha vida quanto na vida de clientes, né? Cliente que eu vi que estava ali numa partilha, a coisa não andava, e um irmão que era casado e a mulher do marido atrapalhando ali a fazer a coisa, e de repente ela começou a limpar nela toda aquela dificuldade, toda aquela problemática, assumindo, não acusando, mas assumindo, limpando nela. E o que aconteceu? As coisas começaram a ser liberadas. A mulher fez um acordo, a outra coisa fez, e ela precisou falar, ficar lá brigando? Não. Mas o fato dela ter seguido esse princípio e começado a trabalhar nela, a purificar nela todo o ressentimento que ela tinha, toda a raiva, começou a sair do controle de querer mudar as circunstâncias e começou a se permitir viver a transformação, todas as coisas começaram também a se modificar, né? Até familiares dela que estavam, às vezes, sendo um peso diante de tudo isso, os pais que estavam ali, né, internados ou na UTI, saíram do hospital. Por quê? Porque tudo é reflexo da vibração. Às vezes, essa cliente minha, ela tava numa vibração de peso. Nossa, minha família tá tão pesada. Aí, quando a pessoa tá nessa vibração, o que acontece? Mais coisa pesada. É cunhada que faz isso, é pai que adoece, mãe que vai pra coisa. Por quê? Porque a pessoa tá naquela vibração, ela tá naquele lugar, né? Então, gente, a cura sempre começa em nós. A mudança sempre começa em nós.
esse é o caminho mais inteligente e que mais abençoa as pessoas e que traz prosperidade, né? Traz prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é um fluxo natural do universo. E muitas vezes, quando a gente não está experimentando aquilo na nossa vida, por algum motivo que a gente está ali colocando sentimentos contrários àqueles sentimentos que estão em ressonância com Deus, com o Criador, é que está barrando disso chegar. Então, quando nós tiramos essas barreiras, tudo começa a fluir. E eu espero que você, a partir do que eu tô te dizendo, já comece, né, a buscar esse processo de transformação. Porque ele é muito poderoso e ele é muito verdadeiro e muito eficaz. Eu poderia ficar aqui contando N depoimentos de pessoas que eu já pude ajudar e que eu já vi essas coisas acontecerem porque elas se puseram nesse lugar de assumir 100% da responsabilidade, mas não é o lugar de culpa, que é diferente quando a pessoa está no racional, e se abrir para a mudança que tem que acontecer dentro, para que aquilo de fora também possa acontecer. Maravilhoso, né? Se você também deseja viver essa mudança, deseja passar por essa transformação, você pode entrar em contato para saber mais sobre as nossas sessões e também aqueles produtos que a gente tem aqui que pode ajudar você, dependendo do seu objetivo, a conseguir sair desse lugar, talvez onde as coisas estão travadas, onde as coisas estão caminhando ladeira abaixo, para que você ponha novamente o seu caminho em sintonia e permita que o fluxo da prosperidade, da abundância, do bem-estar, da saúde, dos bons relacionamentos, né, possam estar presentes aí na sua vida. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!